Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e irmãs. Futebol, a paixão que move milhões. Mas por trás das arquibancadas, existe um lado sombrio que poucos conhecem. A década de 80 foi marcada por uma onda de instabilidade nos estádios britânicos, onde os torcedores se tornaram símbolos de uma subcultura. Times como West Ham, Chelsea, Liverpool e outros viveram uma época de confusões, onde o futebol era apenas o pano de fundo para disputas insanas. Em meio a toda essa bagunça, surgiram figuras lendárias, que comandavam grupos que causavam nos estádios, ruas e até ferrovias. Mas o que levou essas pessoas a esse caminho? Como um esporte tão amado se transformou da água para o vinho? Hoje, vamos mergulhar em uma história real de rivalidades, confusões e a transformação do futebol britânico. Prepare-se para conhecer um lado do esporte que poucos ousam explorar. Vamos entender como esses supostos torcedores dominaram os campos, as ruas e, por um tempo, até o coração do futebol. Mas claro, tudo isso tem um preço. E a mudança veio. Fique até o final e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora fique conosco, porque essa jornada vai mostrar um lado do futebol que muitos tentaram esquecer. Bora pro vídeo. O filme Hooligans foi lançado em 2005 e se tornou o filme mais popular sobre torcidas organizadas do futebol. E quase todo mundo que assistiu teve a mesma pergunta: esses caras eram reais? Não quero te decepcionar, mas não, eles nunca existiram. No entanto, os criadores do filme se inspiraram em uma subcultura que realmente existiu, além de eventos que de fato aconteceram. E depois de mergulharmos na história do futebol inglês, estamos prontos para te contar tudo sobre as características marcantes dos hooligans da velha e querida Inglaterra, e também sobre aqueles que podem ter servido de inspiração para os personagens principais do filme. Ir a um jogo de futebol na Inglaterra só se tornou algo confortável e seguro relativamente há pouco tempo. As primeiras preocupações com a segurança das partidas começaram logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1924. Naquele ano, a Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico discutiu um relatório sobre a final da Copa da Inglaterra de 1923, entre o Bolton e o West Ham. Mas não era apenas uma final de Copa, era também a primeira partida realizada no recém-construído maior estádio do país, Wembley. A arena foi erguida às pressas, com as últimas obras sendo finalizadas apenas 4 dias antes do jogo. E parece que ninguém previu a empolgação do público. Não era possível comprar ingresso antecipadamente, já que o pagamento era feito na entrada. Como resultado, as arquibancadas, que tinham capacidade para 120 mil pessoas, foram lotadas por um público entre 240 e 300 mil torcedores. Sem espaço nas arquibancadas, muitos fãs invadiram o campo. A polícia montada tentou afastá-los, mas a confusão resultou em um tumulto generalizado. Cerca de 900 pessoas saíram lesionadas. E foi um verdadeiro milagre que ninguém tenha ido para o outro mundo. O próprio rei George V assistiu a todo o caos das tribunas. O incidente gerou grande repercussão e foi amplamente debatido no parlamento. Oswald Mosley foi o primeiro a usar a expressão que, décadas depois, não sairia das manchetes dos jornais: hooligans do futebol. No entanto, em 1924, ainda não era possível tirar grandes conclusões sobre o que havia acontecido.
O incidente foi tratado apenas como um infeliz acaso, e as autoridades se limitaram a impor algumas mudanças nos estádios, aumentar o número de entradas, instalar catracas, reforçar escadas e corrimãos e, pelo menos nos jogos mais importantes, vender ingressos antecipadamente. Naquela época, essas medidas foram suficientes. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o nível de confusões nas arquibancadas permaneceu baixo, mas no período pós-guerra, o interesse pelo futebol cresceu, assim como o número de torcedores nos estádios, o que não aconteceu com o número de policiais responsáveis por manter a ordem. O governo, no entanto, não tomou nenhuma medida concreta, pois estava ocupado com outros problemas. O país passava por um declínio econômico e social, o que levou a um aumento da delinquência juvenil. O Reino Unido foi tomado por gangues de adolescentes que frequentemente entravam em confronto umas com as outras. Até meados dos anos 60, a sociedade britânica não via as confusões nos estádios como um problema específico. Pelo contrário, acreditava-se que os torcedores ingleses eram mais calmos e respeitavam mais as leis do que os fãs de futebol do restante da Europa. Mas essa percepção mudou rapidamente. Tudo começou em 6 de novembro de 1965, quando o Millwall enfrentou outro time de Londres, o Brentford. Nenhum incidente era esperado para essa partida, e o ambiente estava tranquilo, quase sonolento, até que uma granada foi lançada das arquibancadas em direção à torcida do Millwall no campo. Minutos depois, a polícia descobriu que o artefato era falso, apenas um modelo de treinamento. Mas o estrago já estava feito. O público ficou chocado e a imprensa reagiu com indignação. Faltava apenas um ano para a Inglaterra sediar a Copa do Mundo, e os jornais publicaram manchetes sensacionalistas, exigindo punições severas para os envolvidos. No entanto, logo a comoção diminuiu, pois, na época, os estádios ainda não eram considerados mais perigosos do que um hipódromo ou um pub em uma noite de sexta-feira. Além disso, praticamente não havia grandes tumultos, devido ao alto custo das passagens de trem, que limitava o deslocamento das torcidas. Os torcedores não tinham condições financeiras para acompanhar seus times em jogos fora de casa. Pequenos confrontos locais aconteciam, mas apenas quando clubes de bairros ou cidades vizinhas se enfrentavam. A polícia conseguia lidar bem com esse nível de agressão. Mas tudo mudou em 1967, quando o Manchester United foi até o leste de Londres enfrentar o West Ham, levando consigo milhares de torcedores. O United estava na briga pelo título do campeonato inglês e precisava desesperadamente da vitória contra os Hammers. Por isso, tantos torcedores viajaram para apoiar o time. O Manchester venceu por 6-1, mas essa partida ficou marcada pelos tumultos. Ao longo do dia, confrontos violentos entre torcedores dos dois clubes tomaram conta das redondezas do estádio Upton Park, do West Ham. Esse foi o primeiro grande sinal de que a violência entre torcedores estava se tornando um problema crescente. Aos poucos, os fãs começaram a viajar cada vez mais para acompanhar suas equipes. A maioria dos torcedores que iam a jogos fora de casa utilizava os chamados trens do futebol, trens especiais alugados pelos clubes junto à British Railways. Mas o conforto era extremamente precário, até mesmo para os padrões dos anos 60. Cada vagão possuía compartimentos separados para 8 pessoas de um lado e um corredor estreito do outro. Torcedores mais experientes lembram que, no inverno, a prioridade dentro desses trens era simplesmente não congelar. A polícia acreditava que poderia controlar a movimentação dos torcedores pelo país. No entanto, mesmo conseguindo monitorar suas viagens, a segurança dentro dos estádios continuava fora de controle. Naquela época, os estádios britânicos não possuíam setores específicos para os torcedores visitantes, nada de cercados, divisórias ou arquibancadas reservadas. Isso levou os torcedores mais fanáticos, incluindo muitos adeptos do movimento skinhead, a adotarem uma nova estratégia: tomar setores inteiros das arquibancadas, justamente onde ficavam os fãs mais fervorosos do time da casa. Essas invasões de setor aconteciam de diferentes formas. Em algumas ocasiões, torcedores visitantes chegavam ao estádio horas antes do jogo, já preparados para uma recepção nada amistosa por parte dos locais. Mas o contrário também acontecia. Quando os visitantes chegavam,
a arquibancada já estava tomada pelos torcedores da casa, ansiosos pelo confronto. De um jeito ou de outro, tudo acabava em briga. Para os torcedores locais, a maior humilhação era perder seu espaço para os rivais. Por outro lado, ser preso não era visto como algo vergonhoso. A polícia, geralmente, só entrava nas arquibancadas quando o caos já havia terminado, limitando-se a deter apenas os mais exaltados. E foi aí que surgiu uma cena curiosa. O torcedor detido tinha seu momento de fama, já que os policiais precisavam escoltá-lo ao redor do campo. Se isso acontecia no estádio do time da casa, a torcida inteira aplaudia o valente enquanto ele era levado. Embora essa tradição tenha desaparecido no final dos anos 1970, o filme Hooligans decidiu recriá-la em uma cena onde Balver provoca a torcida visitante. A falta de controle policial dentro e nos arredores dos estádios fez com que a frequência nos jogos caísse drasticamente. As pessoas tinham medo de ser atacadas ou até mesmo uma queda em meio aos conflitos entre torcidas. E apesar das revistas na entrada, não era difícil levar armas para dentro do estádio. Esse descuido da segurança levou a tragédias, como a que ocorreu em 24 de agosto de 1973. Durante o intervalo do jogo entre Blackpool e Bolton, um torcedor do Bolton, de apenas 14 anos, atacou um rival de 17 anos com uma lâmina, resultando em um episódio insano que marcou a história do futebol. Depois disso, decidiu-se instalar cercas nos setores do estádio. Os torcedores mais sarcásticos comentaram a novidade da seguinte forma: se nos comportamos como animais, as autoridades nos tratam como tal. No início, essas cercas ajudaram a polícia. Agora, os grupos de hooligans, com poucas exceções, não podiam mais se movimentar livremente pelas arquibancadas. E aqueles que provocavam as brigas não conseguiam escapar tão facilmente do setor onde estavam. Foi nesse momento que os setores exclusivos para torcedores visitantes começaram a surgir. Os fãs dos times de fora reagiram a essa mudança, parando de usar as cores do clube para evitar serem direcionados ao setor visitante. Em resposta, a polícia passou a fazer pequenas entrevistas com os torcedores. Qual o nome do pub perto do estádio? Ou em que rua você mora? Com essas medidas, muitos só conseguiam entrar nas arquibancadas no início do segundo tempo, mas para a polícia, isso era um avanço no controle da situação. Para partidas de alto risco, como finais, os ingressos passaram a ser vendidos apenas antecipadamente. Mas não pense que todas essas medidas acabaram com as confusões. Elas apenas mudaram de lugar. Em vez das arquibancadas, os confrontos começaram a acontecer nas ruas da cidade. A nova tática favorita dos grupos de hooligans passou a ser atacar pubs onde torcidas rivais estavam reunidas. Doug Brimson, autor de livros sobre hooligans no futebol, menciona casos em que torcedores visitantes chegavam à cidade rival ainda de manhã cedo e iam direto para um pub que ainda estava fechado, mas onde sabiam que os torcedores locais costumavam se reunir. Quando os fãs da casa apareciam antes do jogo, eram surpreendidos por um grupo rival já esperando por eles. Outro ponto estratégico para confrontos era o metrô. Desde as primeiras horas do dia de jogo, gangues organizadas controlavam as entradas e saídas das estações. Um dos jovens que ficava de vigia logo pela manhã em uma estação do metrô de Londres acabou se tornando um dos líderes da temida Intercity Firm, ICF, e também um dos primeiros hooligans a ser preso, Cass Pennant. A Intercity Firm é amplamente considerada a inspiração para o grupo retratado no filme Hooligans, então vale a pena falar um pouco mais sobre seu líder e sobre a própria gangue. Cass Pennant nasceu em 6 de março de 1958, na cidade de Doncaster. Sua mãe biológica o abandonou ainda bebê e o deixou em um orfanato, mas logo ele foi adotado por um casal idoso chamado Cecil Chambers. Eles o criaram com muito carinho e só queriam o melhor para ele. No entanto, Cass era o único garoto negro da vizinhança, o que fez com que ele enfrentasse conflitos desde cedo. Além disso, seu nome, considerado feminino por muitos, também virou motivo de provocações. Aos 9 anos, ele pediu à mãe adotiva que começasse a chamá-lo de Cass, em homenagem ao seu boxeador favorito, Cassius Marcellus Clay, que mais tarde adotaria o nome Muhammad Ali. Cass teve uma infância difícil nas ruas, mas aprendeu uma lição valiosa desde cedo.
Quem bate primeiro leva vantagem. Além de brigas, Cass também era apaixonado por futebol. Durante a adolescência, ele se juntou a Mile End, um grupo de jovens torcedores do West Ham, com idades entre 12 e 20 anos, vindos do bairro de mesmo nome. No entanto, a Mile End não foi a gangue que deu origem à ICF. Essa honra pertence à Essex and East London, fundada entre 1974 e 1975, alguns anos depois. Os fundadores da Intercity Firm foram Andy Swallow, Grant Fleming e Mickey Ramsgate. Mais tarde, Cass Pennant se tornaria um dos líderes do grupo, sendo considerado uma das inspirações para o personagem de Charlie Hunnam no filme Hooligans. Na verdade, ao lado de outro famoso hooligan, Bill Gardner, de quem falaremos mais adiante, Cass ajudou a consolidar o nome da gangue. O nome Intercity Firm veio da companhia ferroviária britânica, cujos trens eram frequentemente usados pelos membros do grupo para viajar para jogos fora de casa. Aliás, essa não foi a única influência das ferrovias no futebol inglês. Um dos principais grupos de hooligans do Portsmouth se chama 657 Crew, em referência ao horário de um trem que partia da estação de Portsmouth para Londres às 6h57 da manhã. Naqueles tempos, qualquer grupo de amigos com ideias parecidas podia formar uma gangue, mas nos dias de jogo, todos se uniam sob a bandeira da ICF. Os membros da Intercity Firm cresceram nos mesmos bairros e, se não se conheciam pessoalmente, pelo menos já tinham se visto em algum lugar antes. Isso tornava praticamente impossível que um estranho se infiltrasse no grupo, especialmente um americano que chegasse do nada, como o personagem de Elijah Wood no filme. Esses grupos viajavam tanto para os jogos do West Ham, no antigo estádio Upton Park, quanto para partidas em outros estádios de Londres, quando os Hammers jogavam contra rivais locais. Entre esses confrontos, um dos mais tensos era contra o Millwall. A rivalidade entre West Ham e Millwall foi particularmente intensa nos anos 70. Nos anos seguintes, os jogos entre essas equipes se tornaram raros, já que o Millwall passou boa parte da sua história em divisões inferiores. No entanto, o ódio entre as torcidas tem raízes profundas. Um dos principais motivos dessa rivalidade sempre foi a proximidade geográfica entre os clubes. Mas há também um fator histórico importante: a Grande Greve Geral de 1926, uma das maiores da história da Inglaterra. Na época, os trabalhadores que apoiavam a greve eram, em sua maioria, simpatizantes do West Ham. Já os moradores próximos ao rio Tâmisa, onde o Millwall foi fundado, tinham uma postura bem diferente, o que acabou intensificando a rivalidade entre os torcedores dos dois clubes. Com o tempo, alguns jornalistas tentaram associar a rivalidade entre as torcidas a um envolvimento com o submundo organizado. Como exemplo, tentaram culpar a briga entre os grupos pelos mesmos motivos que afetaram outros famosos moradores do East End, como a gangue Richardson. Você pode assistir a um vídeo sobre isso em nosso canal. No entanto, essa versão nos parece um tanto forçada. A maioria, se não a grande maioria dos hooligans, não tinha qualquer ligação com o submundo organizado. Depois de terminar a escola, o próprio Cass Pennant trabalhou por um longo período como pedreiro. Esse trabalho lhe dava não só dinheiro, mas também bastante tempo livre, que ele dedicava a apoiar seu time. Embora Cass tenha se envolvido em algumas infrações, nenhuma delas estava relacionada aos interesses típicos do submundo organizado, como muitos tentaram sugerir. Com o início da nova década, os fãs começaram a se preocupar mais com a aparência. A partir dali, não eram mais valorizados apenas pela capacidade de levantar os punhos nas arquibancadas em apoio aos seus clubes, mas também pelo estilo de se vestir. Os hooligans se apressaram para comprar roupas mais adequadas para clubes de campo do que para os estádios, como marcas como Fila e Lacoste. Essas marcas, que francamente não eram tão acessíveis, não impediram os fãs. O preço de um par de tênis ou uma jaqueta esportiva poderia ser equivalente a um salário baixo. Muitas pessoas queriam estar na moda, mas nem todos podiam bancar isso. E se os torcedores do sudeste da Inglaterra, a região mais rica do país, ainda podiam fazer essas compras caras, alguns fãs de Liverpool precisavam roubar para isso. Nos anos 80, a região estava economicamente deprimida, com grande parte da população desempregada.
Mas graças ao sucesso de Liverpool e Everton nos campos de futebol, seus fãs estavam bastante estilosos. Com o sucesso desses clubes na Inglaterra, eles regularmente competiam em torneios internacionais, onde eram seguidos por um exército de fãs. Nessas viagens, os torcedores não se interessavam por atrações culturais. O que queriam mesmo era visitar lojas com marcas de moda, preferencialmente aquelas ainda não disponíveis na Inglaterra. Roupas eram roubadas tanto para uso próprio quanto para revenda. Uma viagem à Europa poderia muito bem ser paga com a venda de alguns itens sofisticados. E ainda por cima, os hooligans não se limitavam a observar as prateleiras de roupas, mas também as manchetes dos jornais. Na busca por maiores tiragens, a imprensa da época, especialmente os tabloides, publicavam todo tipo de histórias fantásticas sobre os hooligans do futebol. Em alguns jornais, chegavam a publicar classificações fictícias, onde, em vez de times de futebol, eram ranqueadas as gangues de hooligans. E embora, muito frequentemente, a posição de cada grupo no ranking dependesse apenas da vontade do jornalista, os hooligans levavam essas manchetes a sério. Por exemplo, Cass Pennant odiava genuinamente os torcedores do Chelsea por sempre aparecerem nas primeiras páginas. No início dos anos 80, a vida ao redor do futebol mudou de forma significativa. Se antes as brigas eram espontâneas, agora havia mais organização nas ações dos hooligans. Ninguém queria mais viajar centenas de quilômetros apenas para assistir a uma partida entediante sob a vigilância da polícia e depois voltar para casa. Foi então que os confrontos começaram a ser planejados com antecedência. Normalmente, o número de telefone do líder de uma gangue era conhecido. Ele era contatado com antecedência para combinar o local, horário do encontro e o número de participantes. Se não houvesse número de telefone, ele precisava usar a sua astúcia. Algumas gangues até faziam anúncios nos jornais, informando que aguardariam seus oponentes no local combinado, e caso não fosse possível acertar os detalhes com os adversários, os batedores entravam em ação. Esses batedores eram, em sua maioria, adolescentes discretos, que nos dias de jogo ficavam de olho em lugares estratégicos, como filas de entrada dos estádios, estações de trem, estações de metrô e locais de entretenimento. Ao avistar algum grupo adversário, o batedor precisava correr para o telefone mais próximo e informar sua equipe sobre a quantidade de inimigos e onde estavam localizados. E quanto ao grupo visitante? Às vezes, na pressa de encontrar o inimigo, eles não se preocupavam tanto em se esconder. Outro ponto importante é que a polícia também não era boba. As equipes policiais tentavam abordar os torcedores visitantes assim que chegavam às estações de trem, para evitar que ficassem horas esperando. Em resposta, os fãs começaram a descer dos trens algumas estações antes e tentavam pegar carona para chegar à cidade. Algumas gangues chegaram até a começar a viajar de micro-ônibus, pois esse tipo de transporte permitia uma chegada mais rápida e confortável ao destino, com a única desvantagem de que, ao chegar, o veículo precisava ser estacionado em um local bem isolado, já que os batedores podiam identificar o país de origem do carro pelos números das placas. As buscas em frente aos estádios se tornaram cada vez mais comuns naquela época. Os fãs poderiam ser obrigados a deixar o cinto ou até mesmo os cadarços na entrada. Ficava cada vez mais difícil entrar em um estádio com armas. Então, os hooligans tiveram que se adaptar. Você não poderia ser autorizado a entrar com utensílios afiados, mas e quanto a algumas moedas no bolso e um jornal debaixo do braço? Alguns alfinetes no jornal do dia, quanto mais grosso, melhor. Esses eram todos os ingredientes necessários para fazer o famoso Millwall Brick, o jornal enrolado várias vezes no comprimento. Depois, o tubo resultante era dobrado ao meio. Se ainda sobrassem algumas moedas depois de comprar o jornal, você poderia se sofisticar e enrolá-las de forma cuidadosa na parte superior do bastão. Se quisesse, o mesmo bastão poderia ser transformado em socos ingleses. Os fãs especialmente gostavam de fazer os bricks com edições frescas do Daily Mirror. Essa edição tinha tal honra porque, em 1978, foi publicada uma matéria contando como os hooligans do Chelsea usavam essas peças. Outra arma icônica da época
era muito mais difícil de entrar no estádio. Estamos falando da faca Stanley, lâminas amarradas com fita adesiva e com um palito de fósforo inserido entre elas. Esse tipo de arma recebeu seu nome da famosa marca Stanley, que desde o século XIX é reconhecida pela qualidade de suas ferramentas para casa, incluindo facas. Se você fosse atingido por uma dessas, não seria qualquer cirurgião que conseguiria te consertar. Testemunhas oculares lembraram que alguns hooligans tentavam acertar os calcanhares dos rivais, para que eles não conseguissem se sentar. Utensílios mais exóticos também eram usados, como bolas de golfe com lâminas de barbear, maços de cigarro com destroços dentro. Alguns hooligans chegavam ao ponto de encher frascos de spray com amônia. No filme Hooligans, há uma cena após o jogo do West Ham, onde o personagem de Elijah Wood é pego em um beco com alguns integrantes dos hooligans de Birmingham, os Zulu Warriors. Eles oferecem ao prisioneiro a Chelsea Smile, um tratamento bem sinistro. Embora se acredite que essa técnica tenha sido usada ativamente pelos hooligans do Chelsea nos anos 80, na realidade, poucos casos desse tipo foram registrados, mas a técnica ficou famosa graças aos cineastas. O ICF conseguiu ganhar notoriedade em um curto período de tempo, derrotando os adversários dos times do Chelsea, Newcastle e Tottenham. O dia que marcou o início dessa trajetória foi considerado por Cast Bennett como 15 de março de 1980, quando o West Ham jogou fora de casa contra o Newcastle. Chegando em Newcastle, a primeira missão do ICF foi destruir o pub dos adversários. Bennett, por um milagre, saiu ileso a esse confronto, quando um dos seus inimigos tentou acabar com ele. Em seguida, o grupo se dirigiu ao estádio, onde os hooligans locais aguardavam ansiosos por vingança. Primeiramente, garrafas, e depois, dardos voaram em direção ao setor dos visitantes. Apesar de tudo, os dardos ainda podiam ser tolerados até certo ponto. Mas então, uma verdadeiro coquetel Molotov foi lançada contra os visitantes de Londres. As camisas de 2 torcedores pegaram fogo, mas o incêndio foi rapidamente controlado e, por sorte, evitaram consequências mais graves. Os torcedores de Newcastle estavam prontos para revidar, mas a polícia isolou os fãs visitantes. Eles foram levados para uma área cercada, onde ficaram o restante da partida e, em seguida, a polícia os escoltou até a estação de trem. Na estação, os policiais colocaram os torcedores do West Ham no trem e os enviaram embora. No entanto, na estação seguinte, todos os membros do grupo desceram, correram até outra plataforma e embarcaram em um trem de volta para Newcastle, praticamente vazio. Então os londrinos se posicionaram abaixo do nível das janelas para que não fossem vistos. O trem logo chegou a Newcastle, onde havia alguns hooligans locais na plataforma. Eles ficaram surpresos ao ver o ICF diante deles, e em poucos minutos, os Georges foram derrotados. A viagem de volta para Londres também foi uma provação. Os rapazes abriram o bar do trem, e enquanto celebravam a vitória, alguém sabiamente apontou que, em Londres, o trem seria recebido pela polícia, e qualquer um que parecesse bêbado aos olhos da lei teria problemas. Esse problema foi resolvido de forma simples. Os hooligans fizeram com que todos os passageiros do trem ficassem bêbados. Como Cast lembrou, a aproximação de Londres foi marcada por canções de torcida, cantadas até por aqueles que eram indiferentes ao futebol. O nome do grupo começou a aparecer com mais frequência nos jornais depois disso, e um de seus líderes, Mickey Ramsgate, começou a pensar em como lucrar com essa popularidade. Mickey foi o primeiro a imprimir cartões de visita comemorativos do ICF. Eles diziam o seguinte: "Parabéns, você fez negócios com a Inner City Firm", de acordo com a ideia de Mickey. Esses cartões não poderiam apenas ser deixados perto dos corpos dos adversários derrotados, mas também vendidos como lembranças. Mais tarde, os tabloides britânicos escreveram que um desses cartões de visita estava no corpo de um torcedor do Arsenal de Londres, eliminado em 1982. Os membros do ICF não negaram sua participação nesse confronto, mas, ao mesmo tempo, afirmaram que não acabaram com ninguém e que não havia cartões de visita ao lado dos corpos. É bem possível que isso tenha sido uma invenção dos jornalistas, mas o ICF decidiu que poderia lucrar com a repercussão. Mickey Ramsgate lembrou que ele mesmo vendeu esses cartões em um dos pubs próximos ao estádio do West Ham para todos que chegavam.
a £1 cada. Como resultado, quase todos os grupos no país passaram a ter os seus. Assim, os caras do East End se tornaram os centros de toda essa tendência. O ICF também pode ser considerado pioneiro no que diz respeito ao encarceramento. Nos anos 1980, Cass Pennant foi um dos primeiros hooligans a ser preso. Ele foi acusado de lesão corporal grave e condenado a 3 anos de prisão. O grupo tentou não se deixar abater e se dedicou à escrita criativa, eventualmente trocando o hooliganismo por uma carreira como escritores. No entanto, naquela época, havia outro homem que gozava de grande autoridade entre os hooligans do West Ham. Estamos falando de Billy Gardner. Ele provavelmente foi ainda mais uma inspiração para o personagem Pete Dunham. Bill Gardner nasceu em 29 de janeiro de 1954. Seu pai trabalhava em uma fábrica da Ford e sua mãe era vendedora. A infância de Billy foi passada no East End, um bairro nas periferias leste de Londres, onde morava a classe trabalhadora. Como um verdadeiro torcedor de futebol, Gardner se apaixonou pelo West Ham ainda quando criança. Ao crescer, Gardner descobriu outro lado do esporte. Ele frequentava frequentemente os jogos com os Mile End Boys, e sua frase, "Boa tarde, senhores, meu nome é Bill", é lembrada em muitos estádios ao longo da Inglaterra. Ele sempre a dizia nas arquibancadas dos visitantes, e minutos depois, os tumultos começavam. Ele fez nome para si mesmo durante uma viagem a Middlesbrough, em 1975. Naquela ocasião, o West Ham conseguiu reunir um bom grupo de cerca de 300 pessoas e derrotou o grupo local, que superava em número os visitantes. No futuro, a vida de Gardner teria mais de algumas brigas em casos relacionados ao futebol, e algumas delas são dignas de um filme ou série de TV sobre hooligans. Por exemplo, certa vez, Gardner foi em uma viagem para Birmingham, onde o West Ham iria jogar. Quando, devido a uma confusão no horário dos trens, ficou claro que o grupo não chegaria a tempo do jogo da equipe, eles decidiram ir para Luton, onde o time local jogava. Ao chegarem em Luton, os amigos de Gardner decidiram ir até o setor dos visitantes, e foi ali que o problema começou. Gardner percebeu que seus amigos precisavam ser resgatados de alguma forma. Ele estava usando um chapéu e um casaco longo quando se aproximou do policial e disse que havia vindo de Londres para monitorar um grupo de torcedores de futebol na arquibancada, os quais precisavam ser retirados. Gardner foi tão convincente que o policial lhe deu 4 oficiais e um sargento. Com a ajuda deles, Gardner guiou calmamente seus companheiros para fora da arquibancada. Ao contrário de Cass Pennant, cujas conquistas no futebol estão limitadas à Inglaterra, Gardner teve a sorte de acompanhar o West Ham até o continente europeu em 1981. O time se enfrentou nas quartas de final da Copa, com o West Ham contra o Dinamo Tbilisi, já que no primeiro jogo em casa, os Hammers perderam por 1-4. Não havia muitas chances de avançar para a próxima fase. Gardner estava tão desesperado para sair que queria muito visitar a União Soviética. No entanto, ele foi informado no trabalho que não poderia viajar, pois já havia usado todo o seu dinheiro de férias. Qualquer outra pessoa no lugar dele teria aceitado, mas não Billy, que decidiu usar seus truques. Tomando 6 comprimidos de paracetamol, ele bateu a mão com um martelo, mas não alcançou seu objetivo na primeira vez, então teve que dar alguns outros golpes. Quando ouviu o aguardado estalo do osso, soube que pelo menos uma semana de licença médica estava garantida. No hospital, após os raios-x, os médicos descobriram que seu braço estava quebrado em 6 lugares. No entanto, Bill não se importava com esses detalhes. Então, ele apressou-se para arrumar suas coisas. A União Soviética trouxe para Billy o que era a Colt e o que significava ganhar muito dinheiro em Belize, onde, por sinal, o West Ham venceu por 1-0. Gardner conseguiu ganhar quase 40 libras com a venda de roupas e outros itens pequenos, como chicletes. Mas nem todas as viagens internacionais foram tão agradáveis e educativas. Gardner recordou sua viagem à Copa do Mundo de 1982, na Espanha, com nojo. Vale destacar que ele não foi para lá apenas como um simples torcedor, pois na época trabalhava meio período em uma agência de viagens, que o designou para acompanhar um grupo de fãs ingleses na Espanha. De acordo com o sorteio,
A seleção inglesa teria que jogar vários jogos. Os fãs decidiram se hospedar em uma vila próxima, chamada Zarauts, localizada a 30 quilômetros de distância. Os conflitos com os locais começaram logo após a chegada. Primeiramente, Gardner teve que lidar com um incidente entre alguns torcedores do Tottenham e alguns agenciadores de prostitutas, a quem ele chamou persistentemente de argentinos em suas memórias. Não se pode esquecer que poucas semanas antes da Copa, o conflito entre a Grã-Bretanha e a Argentina pelas Malvinas tinha acabado de terminar. Os bascos locais estavam, em sua maioria, ao lado dos argentinos. Então, logo depois que os britânicos voltaram ao hotel, ele foi atacado pelos locais. Gardner teve que enfrentar um verdadeiro cerco, durante o qual disse que o hotel foi bombardeado por separatistas bascos. Foi apenas após a chegada do cônsul britânico que o conflito foi apagado. Enquanto isso, nos estádios de futebol da Inglaterra, a situação estava se tornando cada vez mais incontrolável. Na primavera de 1985, parecia que o mundo inteiro tinha se voltado contra os torcedores ingleses. No dia 3 de março daquele ano, o Millwall de Londres jogou fora de casa pela Copa da Inglaterra contra o Luton, e a partida terminou com alguns dos mais insanos distúrbios na história do futebol britânico. 31 policiais ficaram feridos naquela noite e várias dezenas de pessoas foram presas. Aparentemente, ninguém sequer tentou contar o número de torcedores feridos. O estádio foi tão danificado que logo precisaria ser fechado para reformas. Os torcedores do Millwall se superaram, arrancaram todos os assentos, desmontaram as cercas e jogaram facas no goleiro do Luton. Com grande dificuldade, a polícia conseguiu forçar os hooligans a saírem do estádio, mas os distúrbios não pararam. Pelo contrário, eclodiram com renovado vigor, desta vez nas ruas da cidade. Naquela noite, havia muitos carros queimados e vitrines de lojas quebradas. Mas se aquele incidente ainda pudesse ser atribuído à falta de preparação das autoridades locais, então, 2 meses e meio depois, toda a Europa testemunhou o quão destrutiva era a força dos hooligans do futebol inglês e o quão pouco estava sendo feito na Inglaterra para controlá-los. No dia 29 de maio de 1985, na capital belga, Bruxelas, aconteceria a final da Copa Europeia entre a Juventus de Turim e o Liverpool da Inglaterra. O estádio Heysel, naqueles anos, era uma velha ruína, com arquibancadas desmoronando e tijolos caindo. Excelente munição para quem gostava de jogar coisas contra os torcedores adversários. Liverpool e Juventus venderam cerca de 10.000 ingressos cada, mas muitos mais torcedores de futebol vieram a Bruxelas do que o estádio poderia acomodar. Algumas horas antes do início da partida, os torcedores começaram a se reunir no local. Na arquibancada do estádio, os torcedores ingleses ocuparam 2 setores, um dos quais ficava ao lado de onde estavam misturados os torcedores neutros da Juventus. Dias após a tragédia, quando a investigação ainda nem havia começado, o chefe da Associação de Futebol, Bert Millichamp, fez uma declaração afirmando que, na temporada seguinte, todos os clubes ingleses deixariam de participar da Copa Europeia. 2 dias depois, a UEFA, que o governo britânico na verdade já havia liberado, confirmou a proibição por tempo indeterminado. Assim, na primavera de 1985, o futebol inglês estava literalmente à beira da extinção. A maioria dos jogadores talentosos, não querendo passar os melhores anos de suas carreiras em viagens para lugares como Stoke-on-Trent, decidiu jogar no exterior. Os estrangeiros também não estavam muito dispostos a se mudar para os clubes ingleses. Tudo isso levou ao fato de que, na temporada 1985-1986, a média de público caiu abaixo de 20.000 espectadores, algo que não acontecia desde a Primeira Guerra Mundial. Em 1986, o árbitro Oliver Popplewell sugeriu as seguintes medidas para restaurar a ordem nas arquibancadas. A recomendação mais importante foi instalar câmeras de segurança e permitir que a polícia processasse os hooligans com base nas gravações de vídeo. Parece difícil de acreditar, mas, anteriormente, em tribunais do Reino Unido, as gravações de vídeo não eram consideradas como provas, e, de alguma forma, o infrator só podia ser detido no local do crime, ou por meio de testemunho de uma testemunha.
Os clubes foram obrigados a investir em reformas nos estádios. Na visão de Popplewell, muitos deles eram tão deploráveis que incentivavam os torcedores a se tornarem violentos, carecendo até do mínimo conforto. Mas Popplewell acreditava que a ferramenta mais importante seria um sistema de cartões de clube nos ingressos sazonais. Como os torcedores deixavam seus dados pessoais ao comprar um ingresso de temporada, isso poderia ajudar a identificar rapidamente os infratores, se necessário. A polícia também não ficou parada. Recebendo uma pressão do governo, decidiu acabar com os grupos de hooligans de uma vez por todas e, para isso, infiltrou agentes secretos neles. Isso levou a uma série de prisões de líderes dos grupos. O governo não tinha a intenção de parar por aí e endureceu a legislação. Como resultado, o número de incidentes diminuiu nas temporadas seguintes. O ICF se sentiu bastante confiante nas novas condições, ao contrário do que se pensa. Nenhum policial disfarçado conseguiu infiltrar-se nas fileiras do grupo. O único outsider que conseguiu acesso ao ICF naqueles anos foi o cineasta Ian Stoddard. Ele teve a ideia de fazer um filme dedicado aos hooligans do futebol, que mostraria ao público o lado sombrio da torcida. Inicialmente, queria fazer um filme sobre os hooligans do Millwall, mas seu amigo, o jornalista John Taylor, já havia entrevistado Cass Pennant, então decidiu fazer um filme sobre o ICF. O elenco do ICF aprovou a ideia, embora tenha avisado Ian que ele estava assumindo um grande risco. No final, Ian passou 6 meses completos com o ICF. No filme Hooligans, os personagens principais descobrem que Matt Buckner estava estudando para ser jornalista, entrou em pânico e considerou suas anotações no diário como um esboço para um futuro artigo. Mas a realidade era diferente do que Ian imaginava. Ele lembrou que os líderes do ICF, incluindo Cass, tinham uma característica interessante. Esses caras, sempre prontos para ajudar com explicações e esclarecimentos, sabiam desaparecer do quadro no momento exato em que as filmagens começavam. E embora no início ele tivesse levado apenas uma câmera para as reuniões, depois de algum tempo, quando os membros do grupo se acostumaram com sua presença, ele começou a filmar o que acontecia com uma pequena câmera de vídeo. No geral, Ian conseguiu ver muitas coisas durante seu tempo com o ICF e, em 1 hora, não seria suficiente para listar tudo o que aconteceu. Então, vamos nos concentrar em um exemplo que foi muito típico para todas as suas histórias. Um dia, Ian foi para um jogo fora de casa contra o Nottingham Forest. A partida estava francamente entediante. Nada de interessante acontecia. E pouco antes do intervalo, decidiu ir até o balcão de lanches. Quando se encontrou de volta nas arquibancadas, começou o que ele realmente tinha ido fazer, uma briga. O diretor conseguiu tirar sua câmera e filmou alguns segundos da ação. Depois foi preso. A polícia acreditava que ele era o líder dos hooligans. Ian conseguiu convencer o policial de que não tinha nada a ver com a atividade ilegal, mas teve que passar o segundo tempo inteiro no vestiário. Mais tarde, o diretor disse que enquanto filmava o filme, foi preso pelo menos 5 vezes. Quando o filme Tragédia de Heysel foi lançado em agosto de 1985, foi assistido por uma audiência de 7 milhões de pessoas. Talvez pela primeira vez em muitos anos, os telespectadores britânicos viram uma visão honesta e imparcial daquelas pessoas que a imprensa havia conseguido rotular como demônios e assassinos. A polícia reagiu ao lançamento do filme, organizando várias incursões nos 2 anos seguintes, visando os líderes do ICF. No final dos anos 1980, outro filme com tema futebolístico foi lançado. A Firma, de Alan Clarke, estrelado por Gary Oldman, embora este filme não especifique que tipo de firma estamos falando. Houve uma queda de 50% no número de delitos registrados nos estádios. Em alguns aspectos, ela estava certa. De fato, houve menos prisões, mas os hooligans raciocinavam de forma diferente. Se não podem brigar nas arquibancadas, certamente podem fazer isso em outro lugar. No verão de 1986, o West Ham se reuniu para participar de um torneio amistoso realizado na Holanda. Embora a direção do clube quisesse manter isso em segredo dos hooligans até o último minuto, para evitar que os seguissem. Os membros do ICF souberam do torneio por um dos jogadores. O grupo decidiu viajar para a Holanda em um ferry que sairia do porto de Harwich. Durante a viagem de trem até lá,
os londrinos descobriram que no mesmo ferry estariam membros do Red Army, do Manchester United, que também iriam apoiar sua equipe em um amistoso contra o Ajax, em Amsterdã. Uma vez a bordo do ferry, os membros do ICF se acomodaram em um bar em um dos andares superiores e se prepararam para a defesa, caso os residentes de Easton não fossem enganados pela sua intuição. Não demorou muito até que uma briga eclodisse. Apesar de estarem em número inferior várias vezes em relação aos mancunianos, o ICF conseguiu se defender. Ambos os lados usaram tudo o que podiam pegar durante a luta, incluindo extintores de incêndio e vasos de flores. E um dos londrinos até teve a ideia de usar uma mangueira de incêndio, a qual ele usou generosamente para despejar água sobre seus oponentes. O ferry mais parecia um campo de batalha. O bar foi danificado e uma loja da Duty Free foi vandalizada. A luta durou apenas de 10 a 15 minutos, até que o capitão do ferry decidiu voltar e navegar para Harwich. A tripulação do navio então apareceu no deck superior e trancou todos os membros do ICF no bar. No porto de Harwich, a polícia prendeu todos que estavam com roupas molhadas. O restante foi enviado sob escolta até a estação de trem. Quando os londrinos chegaram em casa, foram recebidos na estação ferroviária por correspondentes de vários jornais, que os bombardeavam com perguntas sobre o que havia acontecido naquele dia no Canal da Mancha. O ICF, de maneira modesta, contou aos repórteres que 14 membros de seu grupo haviam derrubado cerca de 150 torcedores do Manchester United. No entanto, a batalha no ferry teve consequências muito graves. Foi um milagre que ninguém tenha ido para o além em meio a todo aquele caos. A polícia prendeu 14 pessoas e 4 pessoas foram levadas a hospitais com lesões. No outono de 1987, ocorreu um julgamento onde o juiz anunciou sentenças exemplares. 3 membros do ICF foram condenados a 6 anos de prisão. Além disso, os clubes ingleses agora estavam proibidos de participar, até mesmo de jogos amistosos na Europa. Nos mesmos anos, a Scotland Yard conduziu uma operação chamada Full Time. Ela envolveu cerca de 250 policiais e foi planejada para durar 5 meses. Como resultado, 25 hooligans do ICF e seus inimigos do Millwall, os Bushwhackers, foram presos. Naquela época, Billy Gardner havia se afastado completamente do futebol. Ele tinha um filho, arrumou um emprego como segurança em um estabelecimento no East London e vivia como um cidadão comum. Gardner continuava a ir aos jogos de vez em quando e, se necessário, estava pronto para defender a honra e as cores do clube, mas vê-lo em jogos fora de casa não era mais tão frequente quanto antes. Certa manhã, os policiais chegaram à sua casa, mostraram um mandado de busca e disseram que ele estava preso, devido ao seu envolvimento com a organização ICF. Além disso, quando foi preso, todos se referiram a ele como o general. Segundo os policiais, Gardner era o líder do ICF. A busca, que durou mais de 2 horas, não resultou em nada. Bill teve que passar um tempo na prisão de Brixton antes de ser libertado sob fiança, que acabou sendo de 32 mil libras. Bill nunca foi acusado e ainda recebeu uma compensação. Enquanto isso, o futebol britânico se preparava para um dos maiores choques de sua história. No dia 15 de abril de 1989, Liverpool e Nottingham Forest deveriam se enfrentar na semifinal da Copa da Inglaterra. De acordo com os regulamentos do torneio, o jogo seria realizado em campo neutro. Por isso, escolheram o estádio de Hillsborough, em Sheffield. Esse jogo poderia ser considerado um dos mais importantes da temporada. Por isso, foi assistido por muitos torcedores do Liverpool de toda a Inglaterra. Pouco depois do início da partida, uma multidão de torcedores se formou nas ruas que conectavam as arquibancadas a Leppings Lane. Para evitar uma possível confusão, a polícia decidiu dispensar a checagem de ingressos e deu a ordem para abrir os portões que os torcedores normalmente usavam para sair das arquibancadas. Todos os corredores do estádio estavam lotados de pessoas e as arquibancadas estavam sobrecarregadas. Como estavam cercadas por grades em todos os lados, os torcedores nas primeiras fileiras ficaram pressionados contra as grades que separavam o campo, e as pessoas simplesmente continuavam a chegar. Quando
Quando o jogo começou, a polícia percebeu que alguns torcedores estavam tentando escalar as barreiras. Era a única maneira de evitar a morte, mas os policiais pensaram de forma diferente. Eles acharam que eram hooligans revoltados tentando invadir o campo. A partida foi interrompida e forças policiais adicionais foram enviadas para o local. Quando finalmente perceberam o que estava acontecendo nas arquibancadas, várias pessoas já haviam sido esmagadas até a morte. No total, 93 torcedores do Liverpool morreram naquele dia e vários outros faleceram nos dias seguintes. A polícia e os jornalistas se mantiveram fiéis à sua linha de defesa. O The Sun imortalizou-se ao publicar um artigo na capa apenas 4 dias após a tragédia, com o título de Gritando. O artigo afirmava que a tragédia foi culpa exclusiva dos torcedores do Liverpool, que forçaram ou chantagem a polícia a abrir os portões da arquibancada e, após a tragédia, agrediram os policiais que tentaram ajudar as vítimas, pegaram objetos de valor dos bolsos das vítimas e repassaram seus corpos. Os jornalistas foram ecoados pela polícia, que alegou que a tragédia foi causada por uma multidão de viajantes bêbados. Foi somente muitos anos depois, em 2012, que uma reinvestigação descobriu que não havia provas de que os torcedores fossem culpados e que a primeira investigação havia sido grosseiramente fabricada para proteger a polícia. Quanto ao The Sun, até hoje muitos jornalistas se recusam a tocar nele. Em um impressionante relatório de 395 páginas de 2012 sobre a tragédia de Hillsborough, há apenas uma foto colorida. Ela mostra uma Margaret Thatcher sombria e seu secretário de imprensa Bernard Ingham esperando nas arquibancadas de Hillsborough no dia seguinte à tragédia. Não há nada neste relatório que culpe Thatcher e seus ministros pelo que aconteceu. Porém, ele apresenta um panorama muito mais complexo dos eventos que levaram à tragédia. Ficou claro que as medidas tomadas pelo governo em 1985 haviam sido equivocadas. O problema do futebol inglês não era apenas e principalmente com os hooligans, mas também com a polícia, que via cada torcedor como um marginal, sem admitir seus próprios erros em público. O governo tomou uma série de medidas adicionais. Todos os lugares de pé foram banidos nos estádios, ficando restritos apenas aos estádios das divisões inferiores. As cercas de metal ao redor dos perímetros das seções finalmente foram removidas. Também foi criada uma lista clara de infrações pelas quais um torcedor poderia ser punido, incluindo jogar objetos no campo ou nas arquibancadas, cantar palavras de ordem racistas ou obscenas, e uma série de infrações relacionadas ao consumo de álcool. Mas a inovação mais importante foi que essa lei poderia agora ser aplicada além da duração de uma partida ou dos limites do estádio. Um torcedor agora poderia ser processado por uma infração ocorrida até 24 horas antes ou depois do jogo. E, finalmente, a polícia começou a perceber que nem todos os torcedores eram hooligans. As forças de segurança afrouxaram um pouco seu controle, e na primavera de 1989, os hooligans perceberam que tudo havia ido longe demais após os eventos em Hillsborough. Muitos deles deixaram de ir aos jogos completamente. Em janeiro de 1990, o mundo viu o relatório de Lord Taylor de Gosforth, também conhecido como o Relatório Taylor, que lançou as bases para a segurança nos estádios britânicos. Assim terminou a década de 1980 para o futebol britânico e o movimento hooligan. No início dos anos 1990, a situação para os torcedores começou a melhorar. Os clubes ingleses finalmente voltaram à Copa da Europa, e a Inglaterra até foi autorizada a se candidatar para sediar a Copa do Mundo em 1998. No entanto, os distúrbios nas arquibancadas continuaram. Contudo, agora eles ocorriam principalmente nos estádios das equipes fora da divisão de elite, que começava sua transformação na mundialmente famosa Liga Inglesa. A moda também mudou. Em vez de jaquetas de Lace, os hooligans começaram a usar marcas como Burberry, Henry Lloyd e, claro, Stone Island. Esses caras agora apareciam cada vez menos nas arquibancadas. A razão para isso era o aumento nos preços dos ingressos. O futebol estava se tornando um entretenimento para a classe média, e havia muito mais câmeras de segurança nos estádios. Por isso, os personagens de Gravesend Hooligans
tentando chegar o mais rápido possível às arquibancadas do seu Upton Park, enquanto cobriam seus rostos, não teriam a mesma sorte na vida real. Câmeras foram colocadas não apenas nas catracas, mas também no interior do estádio. Nas arquibancadas, os hooligans também mudaram suas táticas de combate. Em determinado momento, perceberam que em jogos fora de casa, mais frequentemente, se encontravam com os Scarfers. Esse era o nome dado aos torcedores que apoiavam seu time, mas evitavam ao máximo a violência. Apesar de alguns Scarfers poderem ser bastante provocadores, atacá-los era estritamente proibido. Primeiro, bater em Scarfers destruía imediatamente toda a reputação da torcida organizada e, segundo, o torcedor ferido poderia ir à polícia. Portanto, a nova geração de hooligans, chamada Filha, às vezes fazia o seguinte: após rastrear os torcedores até a saída, enviavam um membro do parlamento para fazer uma proposta de briga. Se a resposta fosse positiva, detalhes sobre o lugar e hora seriam discutidos. Caso os visitantes respondessem que estavam lá apenas para assistir ao futebol, eram deixados em paz. A maior ameaça para eles na saída do estádio era realmente um ataque de adolescentes caçando torcedores de outros clubes. Em Hooligans, o protagonista tem seus problemas quando amigos da torcida o veem do lado de fora do escritório de um jornal. Aqui há uma referência a um caso real, que, no entanto, não estava relacionado ao West Ham ou ao ICF, mas aos inimigos deles do grupo Chelsea. Em 1998, o jornalista britânico Donald McIntyre conseguiu se infiltrar nas fileiras do grupo Headhunters e, posteriormente, fez um documentário sobre o tema. Após o lançamento do filme, várias pessoas da facção, incluindo um de seus líderes, Jason Mariner, foram condenadas a vários anos de prisão por distúrbios. O Chelsea, no entanto, sempre decidiu que McIntyre deveria pagar pelo que fez. 10 anos após o lançamento do documentário, em 2009, McIntyre e sua esposa foram agredidos em um estabelecimento em Londres. Apesar do tempo considerável que havia se passado desde o lançamento do filme, a investigação considerou que os hooligans de futebol poderiam estar por trás do ataque. Ou seja, hoje em dia, você só pode encontrar caras como Bill Gardner nos estádios do futebol underground britânico, em times que não fazem parte da Football League. Os hooligans do futebol se tornaram uma figura cada vez mais oculta, e o máximo que são capazes de fazer agora são brigas rápidas e discretas, longe das onipresentes câmeras de segurança. A moderna Premier League inglesa está voltada para o lucro financeiro e está fazendo um bom trabalho nesse sentido. A presença de figuras como essas afastaria o público pagante. Por isso, o governo tem trabalhado para manter esse tipo de pessoa o mais distante possível dos estádios. Hoje em dia, um torcedor pode ir tranquilamente a um bar antes de um jogo do West Ham, sem temer que uma bomba de fumaça seja jogada e 400 headhunters enfurecidos estejam esperando lá fora. Alguns dirão que a nova era perdeu sua aura, e de certa forma, isso é verdade. Mas a segurança, sem dúvida, melhorou. O West Ham não joga mais em Upton Park desde 2016. A equipe agora joga no novo e mais moderno estádio olímpico, que foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de 2012. Os torcedores não são muito fãs do novo estádio. As pistas de atletismo, segundo eles, acabam com a atmosfera do local. No entanto, não há mais como voltar atrás. Um complexo residencial está sendo construído no terreno de Upton Park. Por fim, mesmo assim, no estádio olímpico, como nos velhos tempos, antes dos jogos, ainda ressoa a música das bolhas de sabão e as esperanças não cumpridas, que continuam a alimentar a próxima geração de torcedores do West Ham. Salve família! Como vimos, a história dos hooligans não é apenas sobre disputas ou rivalidades, é sobre um período sombrio que felizmente foi superado, mas que deixou suas marcas no futebol. A transição de uma época de caos para o que vemos hoje, com estádios mais seguros e uma atmosfera mais controlada, foi uma luta que envolveu não apenas torcedores, mas também autoridades e clubes. O futebol, como sempre, continua a ser uma paixão mundial, mas, como vimos, a sua história também está cheia de episódios que podem ser obscuros, mas que são essenciais
para entendermos sua evolução. O que era um campo de disputas, hoje é um palco de emoções, rivalidades e, claro, celebrações. Então, o que você acha? O futebol perdeu a sua essência ou foi apenas uma evolução necessária? Deixe nos comentários a sua opinião, porque no final, o que importa é que o esporte, a paixão e as pessoas sempre estarão no centro dessa história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. A ajuda de vocês é fundamental para nós. Fiquem ligados e que o futebol continue a nos inspirar, mas com mais respeito e menos confusões. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção